Venha o teu reino. Reflexão baseada em Mateus, capítulo 6, versos 10. Então disse Jesus: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, não podemos entender ou alcançar as coisas de Deus usando simplesmente a nossa limitada mente humana. O apóstolo Paulo corrobora com este pensamento quando escreveu dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Esta expressão de Paulo, homem natural, aponta para a nossa limitação humana diante das coisas espirituais. O próprio Jesus, certa vez, declarou para os seus discípulos, dizendo: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. E por que o próprio Paulo fala isso? Porque ele mesmo foi um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes rabinos do judaísmo de sua época. Não foi capaz de ver e entender os planos do Deus eterno através do seu Filho Jesus. Infelizmente, esta famosa oração ensinada por Jesus tem sido ao longo dos anos recitada nas liturgias dos cultos como se fosse apenas um mantra. Jesus via o mundo e as coisas que o cercavam de forma diferente. Ele, subsistindo neste plano terreno em forma humana, tinha um olhar celestial e de reino para fazer as suas declarações e ensinos. Portanto, nós também precisamos ter uma mente celestial, uma mente de reino, para entendermos, através do seu Espírito, o que ele quis de fato ensinar e transmitir. Na mente de Jesus, ele já fazia parte do reino celestial do seu Pai. Ele vivia neste mundo com a mente de reino. Tudo que ele falava e ensinava era relacionado ao reino eterno do Pai. Ele mesmo veio trazer este reino para a realidade humana. João Batista, que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Salvador, iniciou seu ministério dizendo: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, de 1 a 12. Meus irmãos e irmãs, percebam que a menos que tenhamos uma mente também de reino, jamais entenderemos de fato as coisas de Deus. Neste ponto, alguém deve estar perguntando: mas como ter uma mente de reino? Esta mente de reino não se aprende nas faculdades, na experiência da vida, nem através das nossas faculdades humanas. Esta mente de reino nos é dada gratuitamente por Deus, quando de fato reconhecemos que sem Ele nada podemos e nada sabemos. Esta mente de reino nos é dada quando no profundo do nosso ser reconhecemos que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas e o confessamos com os nossos lábios, como nos ensinou Paulo. Tomo aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que precisou fazer o que acabei de dizer para ter esta mente de reino. Lucas registra no livro de Atos que ele estava indo para a cidade de Damasco com cartas das autoridades judaicas para prender e, se possível, matar os seguidores de Jesus. Vejamos o relato. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira
que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele então perguntou: Quem és tu, Senhor? E aquela voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, de 1 a 5. Venha o teu reino. É o maior pedido que o ser humano possa fazer para o Pai. Esta expressão carrega a ideia de poderio absoluto de Deus sobre a nossa vida. Será que estamos dispostos a depositar aos pés do Senhor nossa vida e vontades? E a semelhança de Paulo, declararmos em alto e bom som: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bem, eu penso que a partir de agora, nós estamos conseguindo entender um pouquinho a gravidade e a profundidade desta declaração ensinada por Jesus na oração do Pai Nosso. Percebam que o pedido de venha o teu reino está diretamente associado à vontade de Deus. São duas realidades inseparáveis. Mas o que é de fato fazer a vontade de Deus? Para responder a esta pergunta, tomemos como nosso maior exemplo o próprio Jesus. Ele disse várias vezes nos seus ensinos: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Desde o início até o final do seu ministério terreno, este foi o seu grande alvo: fazer a vontade do Pai. Ele chamou isso e falou dessa vontade no poço de Jacó, quando falava com a mulher samaritana. Expressou as mesmas palavras depois da multiplicação dos pães e dos peixes. No Getsêmani, em seus momentos de maior agonia. Enfim, trazer o reino para este mundo e fazer a vontade do Pai foram os dois maiores objetivos de Cristo em nosso meio. Quando analisamos esta pergunta na perspectiva da vida e da obra de Cristo, podemos chegar à seguinte conclusão: venha o teu reino e fazer a vontade do Pai são os dois maiores pedidos que devemos fazer nesta breve vida que o Deus eterno nos concede neste plano terreno. O mais são apenas acessórios para a nossa estada neste mundo, como o pão de cada dia, um teto para morar, um casamento feliz, ter filhos, saúde, sucesso e tudo mais. Venha o teu reino carrega a ideia de se alinhar com a mente de Deus em todas as áreas de nossa vida. Carrega a ideia de trazer para dentro de nós os parâmetros e princípios que regem os súditos deste reino. No grande Sermão do Monte, podemos encontrar estes princípios balizadores de nossa conduta neste mundo. Não há reino de Deus dentro de nós se permanecemos escravizados pelo pecado e pelos nossos próprios desejos mundanos. O reino de Deus em nossos corações não deixa espaço para o outro reino. Acerca disso, Jesus foi bastante claro quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, sejamos sempre firmes nesta revelação
poderosa que nos leva à salvação e a este reino celestial. Sejamos sempre constantes na fé, na obediência e no amor. Por fim, sejamos sempre abundantes, assim como foi Jesus na obra do nosso Deus. Pois um grande galardão nos aguarda na eternidade, quando ouviremos dos lábios do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse deste reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que a maravilhosa graça do Filho, que o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós hoje e sempre. Amém.